E daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre esse assunto, porque a definição de nomes e também de ações a serem adotadas nos primeiros dias do governo Lula interessam a você, ouvinte internauta. Daqui a pouco. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Trabalho que dá dignidade. Com os programas sociais do governo do Ceará, o dia a dia na casa da Dona Isabel mudou para melhor. Hoje tem comida na nossa mesa e gás pra gente cozinhar, né? Hoje, programas sociais como o Auxílio Catador e o Vale Gás, criados durante a pandemia, viraram políticas permanentes que, junto com o cartão Mais Infância, garantem mais dignidade à família da Isabel e ajudam no combate à desigualdade social em todo o estado. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. A sua voz está em todo lugar. E a Câmara Municipal de Fortaleza faz questão de levá-la para toda a cidade. Porque sua voz é a nossa voz. Seja ela escrita ou digital. Nossa voz está nas redes sociais e nas redes do futebol. Nossa voz está nas ruas. Nessa semana, a Câmara Municipal desembarca em Messejana. E em todo lugar. Seja bem-vindo ao Câmara Móvel. A voz que você escuta na Rádio Fortaleza 90,7. A União de Sustentabilidade. E que escuta você. Vamos iniciar mais uma sessão. A sua voz, a nossa voz, a nossa Fortaleza. Você quer ver sua empresa ganhando mercado no digital? O Sebrae leva a solução até você. Receba orientação sobre comércio eletrônico, redes sociais, gestão de crédito e finanças e muito mais. E olha que facilidade. O nosso especialista vai ao seu encontro. Basta solicitar a visita na sua empresa. Ligue 0800 570 0800 ou acesse www.ce.sebrae.com.br. Não espere mais. Comece já a sua transformação digital. Sebrae na sua empresa, ajudando você a melhorar a gestão do seu negócio. Caminhos da Aposentadoria. Você tem compromisso neste sábado a partir das 7 horas da manhã com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, comigo e com o professor Paulo Bacelar. Isso, Luciano, comigo e com você para responder a todas as perguntas do direito previdenciário neste sábado a partir das 7 horas da manhã. O que você mais precisa na área da Previdência Social está aqui. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço. Alerta Geral. 7 horas e 34 minutos. Voltamos aqui no bate-papo político com informações sobre essa agenda a ser cumprida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também nos bastidores políticos muitas especulações sobre o destino do orçamento secreto, que em 2023 tem uma previsão de pelo menos 19 bilhões de reais. Orçamento secreto, que é aquele dinheiro que os deputados federais e senadores pedem sem identificação e também com destino desconhecido para a maioria dos eleitores. O Sátrio Salles chega agora com informação que acabou por gerar frustração aos deputados federais e senadores. A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal barrou a liberação de quase 8 bilhões de reais do orçamento secreto. Sátrio Salles. Os bastidores políticos estão fervendo em Brasília, com as pressões dos deputados federais para a liberação de um pacote de quase 8 bilhões de reais correspondentes a emendas do orçamento secreto. O dinheiro deveria ter sido transferido para os municípios, as bases eleitorais dos parlamentares, mas foi barrado pela ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. O orçamento secreto tem gerado polêmica pela falta de transparência, com a ausência de informações sobre os autores das emendas, destino do dinheiro e obras realizadas com os recursos pedidos por deputados federais e senadores. A decisão da ministra Carmen Lúcia, adotada na última sexta-feira, frustrou os planos do presidente da Câmara, Arthur Lira, que articulava com os colegas deputados a projeção sobre a transferência
de 7,8 bilhões de reais de verbas da União para os municípios. A ministra do STF, ao considerar inconstitucional a medida provisória que adiou os pagamentos para o setor cultural previstos nas leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc para 2023 e 2024, determinou que sejam reinseridas na previsão de gastos deste ano, tamanho o espaço do orçamento secreto. A força exercida na liberação das verbas do orçamento secreto é o maior trunfo que dispõe o atual presidente Arthur Lira na corrida para continuar mais 2 anos no comando da Câmara Federal. O bloqueio do dinheiro do orçamento secreto frustra também deputados federais do Ceará. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Frustração sim, jornalista Beto Almeida, porque estamos falando de uma cifra astronômica, 7 bilhões e 800 milhões de reais de emendas parlamentares. Claro que todo esse dinheiro não é para o estado do Ceará, mas uma fatia bem significativa seria destinada aos municípios a pedido de parlamentares. A grande questão, Luciano, é saber qual é o futuro do orçamento secreto no próximo governo Lula. Nós estamos falando aqui de uma manutenção ou não das chamadas emendas de relator, que é quem, vamos dizer assim, organiza e paga o orçamento secreto. Já se especulou, inclusive, a possibilidade de pegar o dinheiro que está destinado às verbas de relator, portanto, ao orçamento secreto, e colocá-las para fazer o custeio do pagamento do Bolsa Família. A grande indagação é qual é o momento do presidente Lula fazer essa abordagem. Dentro do próprio PT, há o entendimento seguinte: não dá para ir nesse momento para o confronto com os deputados federais e principalmente com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é do PP, antes de alguma definição sobre a eleição da mesa da Câmara dos Deputados. Porque é exatamente estas verbas que compõem o orçamento secreto um dos trunfos do Arthur Lira para continuar ou tentar continuar como presidente da Câmara dos Deputados. E aí, vale a pena comprar essa briga agora? Então, dentro do próprio PT, o entendimento é de que não. Tem que primeiro resolver essa questão em definição de quem será o próximo presidente da Câmara e aí sim entrar firme na questão de como melhorar o uso das verbas de relator, porque aí a coisa fica mais tranquila. Eu vou entrando na reta final do bate-papo político, nesta nossa conversa matinal aqui com você, jornalista Beto Almeida, e trazer o assunto para o cenário estadual. A equipe de transição começa a discutir hoje as mudanças, ou a transição, vou repetir aqui a palavra transição, entre os governos Isolda Sela e Elmano de Freitas. Hoje teremos as primeiras reuniões do grupo de trabalho, que de um lado será coordenado pelo secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, e do outro lado pelo ex-deputado estadual e pai do senador eleito Camilo Santana, Eudoro Santana. Essa equipe de transição vai cumprir um papel institucional, formal, administrativo para encaminhar ao governador eleito Elmano de Freitas, que no dia 1º de janeiro toma posse, com as informações, com um relatório completo em relação a obras, a serviços, ao tamanho da máquina administrativa, aos custos dessa máquina administrativa na área de pessoal. E nesse bloco, nessa equipe de transição, estão lá, Beto Almeida, vários nomes de homens e mulheres que já entram também na bolsa de apostas sobre possíveis secretárias da administração de Elmano de Freitas. E um desses nomes é da deputada Augusta Brito, que é primeira suplente do senador Camilo Santana e que deverá compor o secretariado de Elmano de Freitas. O nome de Augusta, Beto, passou com mais intensidade a ser tido como uma das certezas na equipe de primeiro escalão de Elmano de Freitas. E claro que tudo isso pode de repente ganhar outros contornos, porque vamos lá, se Camilo Santana, que é senador, for mesmo deslocado para um cargo, para um ministério no governo Lula, Augusta, então, vai ser a pessoa que estará pronta para assumir esse mandato de Camilo Santana. E aí, ela vai deixar de assumir o mandato como senadora e permanecer aqui no Ceará como secretária? Dificilmente. Então, é o que eu digo o seguinte... A informação também dos bastidores políticos, Beto, é que a Augusta Brito está entusiasmada com essa ideia de uma secretaria. Não se sabe, Secretaria de Ação Social, qual é a secretaria que caberá ao PCdoB. A Augusta Brito é filiada
afiliada ao PCdoB, é da região da Ibiapaba. Acho que a Augusta se desfiliou, não do PCdoB. É Augusta Brito, deputada estadual, que é primeira suplente e estaria, pelas informações dos bastidores da Assembleia Legislativa, bem entusiasmada e determinada a assumir um cargo no primeiro escalão do governo, ou seja, mas secretaria. Difícil resistir àquele tapetezão azul do Senado, com todo o poder que isso representa, o espaço, inclusive a possibilidade que ela tem de se transformar numa possibilidade muito maior política para ela, porque estando lá, Luciano, significa dizer o seguinte, ela vai estar literalmente no centro das decisões. É outra história, é outro argumento. Então, é claro, eu acredito plenamente no que você falou aí. Quem está hoje compondo essa equipe de transição, naturalmente que não vai ser 100% dos aproveitados, mas a maior parte ali vai sim ter um espaço de destaque na futura composição do secretariado de Eumano Freitas. Eu só acho assim, que as circunstâncias e as arrumações, né, os acordos políticos é que vão ainda definir para onde cada personagem realmente vai. No caso de Camilo e Augusta Brito, estou falando mais nesse aspecto, que se Camilo realmente vier a ocupar um ministério, naturalmente que ela tem portas abertas para ir ao Senado. Sumido desde as eleições de 2022, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que disputou o governo do estado pelo PDT, deve reaparecer na agenda a ser cumprida pelo presidente da Executiva Nacional do partido, Carlos Lupe, que tem programação a ser cumprida no Ceará. Carlos Lupe, Beto Almeida, terá reunião com Ciro Gomes, com André Fernandes, foi um dos primeiros pedetistas a manifestarem André Figueiredo, homem. Apoio a André Figueiredo, né, Beto? O presidente da Executiva Nacional do PDT, Carlos Lupe, assumiu logo depois do primeiro turno da eleição apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. O PDT espera ser convidado para compor também o ministério do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui no Ceará temos 2 PDTs. Liderado pelo senador Ciro Gomes, que está sintonizado com o governador eleito Eumano de Freitas, com o senador Camilo Santana, e outro sob o comando de Ciro Gomes, que tem como principais integrantes o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o prefeito José Sarto e o presidente regional do PDT, André Figueiredo. Acertei, né, Beto? Acertou, exatamente. E olha só, Luciano, o Carlos Lupe, que tem essa agenda aqui na quarta-feira em Fortaleza, ele quer ouvir exatamente esses nomes que você citou, porque ele diz o seguinte: essa é a posição do PDT que vai prevalecer, ou seja, é a opinião de Roberto Cláudio, é a opinião de Ciro Gomes principalmente, em relação à participação, e do prefeito Zé Sarto, em relação à participação que o partido terá no governo Eumano, principalmente aqui no caso do estado do Ceará, e nacionalmente em relação ao governo Lula. O que Carlos Lupe quer dizer disso, Luciano? Que na realidade, embora o senador Cid Gomes tenha dito, inclusive, que humildemente ele avalia que é importante o PDT estar na base aliada do governo Eumano, mas isso precisa passar pelo entendimento formal e oficial do PDT, que é a ala do PDT ligada a André Figueiredo, a Ciro, Roberto Cláudio e Sarto. Então, claramente, nós temos aí uma divisão, uma cisão configurada internamente no PDT. E para finalizar, Beto Almeida, o bate-papo político? Só para a gente lembrar aqui ainda que a Câmara Municipal de Fortaleza está num processo prévio de eleições, né? Agora começou o processo eleitoral. A eleição marcada para a presidência da Câmara Municipal de Fortaleza será no dia 1º de dezembro. E o prefeito Sarto, ele tem interesse, naturalmente, na eleição de quem será o novo presidente que vai substituir, inclusive, o Antônio Henrique, que é seu aliado do PDT, que foi eleito deputado estadual, portanto, a partir do ano que vem, assume aqui cadeira na Assembleia Legislativa, mas a eleição ainda vai estar sendo articulada, estará sob comando de Antônio Henrique, já que ocorre ainda nessa legislatura, e o Sarto diz o seguinte: olha, é hora sim de se discutir uma chapa que seja plural, que tenha representantes dos demais partidos que formam a base aliada e que principalmente possa trabalhar em cima de um nome único, que seja consenso. Essa dificuldade aí, Luciano, ela existe. Por que existe? Porque tem uma ala, principalmente liderada aí pelo vereador Léo Couto, que é do PSB, que diz o seguinte: ele está trabalhando para formar também uma chapa para bater
cabeça, como se diz, na disputa pelo comando da Câmara Municipal de Fortaleza. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. Daqui a pouco tem mais informações com Marcos Furlan. E também você tem o conteúdo do cearagora.com.br. A você, Beto Almeida, você, ouvinte internauta, uma boa terça-feira. Uma boa terça-feira a todos e até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta